Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Aposentadoria na Bagagem, o podcast criado para ajudar a você a descomplicar a sua aposentadoria internacional. E hoje falaremos sobre um tema muito procurado, que é sobre o Canadá. Não é mesmo, Tânia? Exatamente, doutora Gabriela, nós vamos falar aí sobre o Acordo Previdenciário Internacional Brasil e Canadá e nada mais, nada menos para vir conversar com a gente aqui, a doutora Paula Civolani. Seja muito bem-vinda, doutora Paula. Olá! Olá! Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui, um prazer participar desse podcast. Estou muito feliz pelo convite e vamos lá, estou à disposição. Muito obrigada, viu, Nós por que ter aceito agradecemos aí o nosso isso. convite e eu vou aqui apresentar o currículo da doutora Paula. Aliás, um mini currículo, né, porque o currículo dela é extenso. A doutora Paula Teixeira Garcia Civolani, ela é advogada internacionalista, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica em São Paulo, mestre em Direito dos Negócios pela FGV em São Paulo, especialista em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUC São Paulo, graduada em Human Resources pelo BCIT, no Canadá, membro do BCBA, Brasil Canadá Bar Association. Meu Deus, doutora Paula, maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tânia. Mas isso é papel, né? O importante é o que a gente consegue fazer com o direito, é aquilo que a gente consegue mostrar para as pessoas, traduzir, né? O direito, ele pede essa tradução para as pessoas que não estão em contato direto. Então, eu acho que, independentemente de título, a nossa obrigação maior é ser claro, é trazer o direito, é mostrar o que as pessoas podem usufruir dentro daquilo que eles efetivamente contribuíram, né? E é direito deles, principalmente estando fora do Brasil. Quando a gente fala um pouquinho aí da pessoa que é imigrante, que vai para outro país, falta muito conhecimento e falta também o reconhecimento de poder usar aquilo que já contribuiu, né? Então, a gente tem um acordo, mas a gente tem outros caminhos também, a gente tem outros direitos, e falar de Brasil-Canadá é mostrar um pouquinho isso, né? A minha ideia, inclusive, é divulgar sempre essa condição. Perfeito, doutora Paula. Doutora Gabriela, quer começar com as perguntas? Vamos lá. Então, assim, para você que mora no Canadá ou pretende morar no Canadá, então hoje a gente vai falar um pouquinho, né? E fala pra gente como é que funciona o sistema previdenciário no Canadá, Paulo, Boa. pra gente já entender se é parecido com o Brasil, como que a gente faz. Olha só, o sistema previdenciário do Canadá, ele tem algumas características que a gente que é brasileiro, está acostumado com a nossa cultura, de cara nós vamos falar, meu Deus, ele não protege, mas efetivamente ele protege. Por quê? Ele é pautado em 3 pilares. O primeiro pilar é a contribuição. Então, quando a gente fala de benefício previdenciário, a gente pensa na contribuição para o CPP. Basta você contribuir para o CPP que você tem direito à aposentadoria. Diferentemente do Brasil, não há um pagamento mínimo de valor da aposentadoria. O sistema previdenciário canadense, ele é um dos mais fortes do mundo, mas ele não garante um valor mínimo. Significa dizer que se você contribuiu por pouco tempo, você vai receber valores bem baixos. Inclusive, eu já vi casos de clientes meus recebendo 15, 20 dólares por mês. Por quê? Porque a contribuição foi nesse sentido. Mas como eu disse para vocês lá no início, o direito previdenciário no Canadá, ele reflete o quê? Ele reflete, primeiro, a questão da contribuição, depois do benefício social e, posteriormente, a contribuição acessória, que a gente chama. Então, quando eu falo de benefício social, quer dizer o quê? Que além da aposentadoria, existe também a possibilidade do governo contribuir com valores específicos para aumentar a tua renda quando você estiver na terceira idade. Então, a gente tem um benefício no Canadá que chama-se Old Age Security, que serve para garantir uma condição melhor para aquelas pessoas que têm rendimentos mais baixos. Esses rendimentos, eles são observados através da declaração de imposto de renda. Então, a gente chama de tax return,
com o valor da renda da pessoa declarada, o governo verifica a necessidade e faz o pagamento de uma complementação. Então, eu disse para vocês, bom, a pessoa pode receber 10, 20 dólares, ok, mas ela vai ter um complemento com esse benefício, o que facilita a vida e o que dá dignidade para a pessoa, né? E o terceiro mecanismo é um mecanismo absolutamente cultural. Por que é cultural, gente? Porque quando eu falo que você tem que investir na questão da previdência, o governo cria, através de investimentos mesmo, que você pode fazer junto a bancos ou outras instituições, a possibilidade de você vincular esse investimento à sua aposentadoria. Então, além de você receber o valor do CPP, você vai receber também o valor desses investimentos com um benefício do governo. Muitas vezes esses investimentos não são taxados, existe um mecanismo para aumentar a contribuição. Então, tem ali um pacote que, se bem organizado, bem estruturado, facilita bastante o seu dia a dia no período da aposentadoria. Olha que interessante, né? Muito A gente sempre fala aqui da importância do planejamento previdenciário, Sim. do brasileiro que sai daqui e vai para um outro país. Aí no Canadá também é muito importante, pelo que você está trazendo, é importante então fazer um planejamento previdenciário para essa pessoa. Sem dúvida que é muito importante você fazer o planejamento no próprio Canadá. E aí nós não estamos nem falando da aposentadoria do Brasil e nem da utilização do acordo nesse momento, né? Então, a ideia é você contribuir no Canadá e você vai ter qual condição, qual possibilidade? Bom, se eu contribuir no país, eu tenho que criar caminhos para me aposentar lá. E por que a gente se preocupa tanto com isso? Porque, veja, o valor médio de aposentadoria no Canadá é de aproximadamente 800 dólares. Então, as pessoas vão receber, na média, 800 dólares, considerando que ela trabalhou de 15 a 20 anos no Canadá. Então, é um período grande de trabalho para receber uma importância nesse montante. E tem um tempo mínimo? Tempo mínimo de contribuição? Isso. Então, eles pedem 1 ano de contribuição e a partir daí você passa a ter direito. Entendi. Olha que interessante, né? E aí, você, quando completa a idade, que você pode requerer, é isso? O que interessa para você se aposentar no Canadá é completar a idade. Por quê? Completou a idade, você passa a ter direito aos benefícios. Esse é o ponto. E aí, qual é a idade para se isso. aposentar, né? Esse também é uma pergunta importante. Você pode se aposentar com 60 anos de idade, é o primeiro momento, Independente se seja homem ou mulher. independente de ser homem ou mulher. Eles não fazem restrição em razão Certo. de homem ou mulher. Os dois têm essa condição. Uhum. Se você se aposentar aos 60 anos, você tem uma redução do teu benefício final em 42%. Se você se aposentar aos 65, você tem uma redução de 23%. E se você se aposentar aos 70, você se aposenta com o valor integral que você teria direito. Entendi. Então, a ideia é que as pessoas se aposentem aos 70 anos Sim. sem redução para receber o benefício de uma forma integral, né? Então, essa é a intenção. O valor máximo do benefício gira em torno de 1.800 dólares, o que não é suficiente para viver no Canadá. O custo de vida é muito alto aí. O custo de vida é alto. Uhum. Olha que interessante. Então, o brasileiro que sai daqui e pretende morar no Canadá, para morar no Canadá, ele vai fazer, então, 2 planejamentos, né? Um planejamento previdenciário aqui do Brasil, mais a condição do Canadá, usando o acordo ou não, né? E o planejamento dentro do próprio Canadá, porque ele pode ter uma renda melhor no Canadá e também pode totalizar e ter uma aposentadoria aqui ou duas aposentadorias. Exatamente, 2 aposentadorias, sendo uma no Brasil, né? Como é que a gente chama? Não é cheia que a gente fala, é individualizada no Brasil e a individualizada no Canadá. Para ter as 2 individualizadas, é importante fazer 2 planejamentos, né? Olha que interessante. Tânia, exatamente isso, né, doutora Tânia? Mas eu sempre atendo aos meus clientes com esse foco de falar, olha, vale considerar 2 planejamentos. A gente cria a condição justamente para isso. E por que a gente fala de considerar 2 planejamentos? Justamente para a pessoa receber no Brasil e receber no Canadá, né? Então, um caminho do Canadá,
E é muito interessante, a gente encontra no próprio site. Então, eu volta e meia entro com o meu cliente na página do site do Canadá, onde ele vai pedindo as informações e você faz um planejamento por ali de uma maneira muito detalhada e real. Bate exatamente com aquilo que a pessoa vai receber ou que ela pretende receber, porque você pode criar caminhos mostrando, olha, eu vou daqui 5 anos aumentar a contribuição, daqui 1 ano eu vou baixar minha contribuição, como é que vai dar quando eu me aposentar? E aí ele faz a previsão, se você quiser se aposentar aos 60, aos 65 ou aos 70 anos de idade, e os valores que você efetivamente tende a receber. Olha que Muito legal. Doutora Paula, quais são os benefícios que traz o Acordo Previdenciário Brasil e Canadá? Bom, quando a gente fala do acordo previdenciário, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição, a gente tem desculpa, a Por idade, aposentadoria né? por idade, justamente não a de tempo de contribuição, mas por idade. A gente tem o benefício da pensão por morte, né? Que na dúvida tem que falar com a doutora Tânia, especialista nesse aspecto. E temos também o benefício da aposentadoria por invalidez, né? Que atualmente mudou de nome, né? E é chamada de incapacidade Benefício por permanente. incapacidade permanente, isso. Incapacidade permanente, exatamente. Então, são os 3 previstos no Acordo Brasil-Canadá. E aí, o que você tem, né? Como é que você faz para utilizar o acordo? Você vai totalizar os períodos, né? Então, a gente já sabe, é uma regra meio que geral para os demais acordos, mas o do Canadá estabelece essa condição. E quando a gente fala desta possibilidade, a gente tem um mecanismo de achatamento de valores, né? Que acaba efetivamente prejudicando quando a gente usa isso no Brasil. O Canadá, quando ele pede, quando você faz o seu requerimento de aposentadoria, ele já solicita informações sobre contribuição em outros países. Então, Olha. no próprio site existe o caminho para que você já dê a informação. Ele pede a informação, contudo, se não for necessário, ele não vai utilizar. Então, você diz que contribuiu, por exemplo, no Brasil, mas ele não se preocupa com o tempo de contribuição na hora do cálculo. Ele se preocupa exclusivamente com os valores. Sim, porque se não tem tempo mínimo, assim, né? Passou lá um Exato. ano. E a gente falou até sobre a questão do pagamento mínimo. E tem um teto máximo? Tem. Hoje está em torno de $1.800, doutora Gabriela. Que Esse é o legal. valor máximo que o CPP paga, né? Que é a aposentadoria principal. E 1.800 também não é suficiente. Não, esse valor não é suficiente para manutenção. Eu falo que não é suficiente, considerando que a pessoa tenha que pagar, por exemplo, o valor de um aluguel. Sim. Então, o valor de um aluguel no Canadá, ele vai superar os $1.000 tranquilamente, né? A não ser que você faça divisão com outras pessoas, mas um imóvel, um imóvel bem pequeno, você vai encontrar na faixa de $1.600, $1.800, e assim, não é algo assim mínimo para residência. E a partir daí, né, você vai precisar da alimentação, você vai precisar de uma série de outros, você vai precisar de outros valores para manutenção de outras questões. Então, por isso é que eu afirmo que seria para o mínimo mesmo, para sobreviver, assim. E para receber isso, para você chegar nesse valor de $1.800, você tem que ter contribuído pelo menos 40 anos no Canadá. Ah, então aí sim entraria. Que na verdade é como está no Brasil agora, né? Se você contribuir, porque agora só tem aposentadoria por idade, né? Por idade. Isso. Quem começou após ali a reforma, a emenda, né, 103 ali de 2019, o meu sobrinho, por exemplo, começou a trabalhar em 2025, ele só vai aposentar por idade, aos 65 anos, e ele vai ter aí os 40 anos de tempo de contribuição, que não vai chegar no teto, né, da aposentadoria, ainda assim não chega no teto. E o nosso teto hoje é 8.457. Se a gente for ver, também não dá muito. Dependendo da classe social. Da classe social. Ou seja, né, doutora Paula, hoje a pessoa tem que trabalhar, pensar na aposentadoria e pensar num plano B pós-aposentadoria, né? Exatamente isso. A questão é que você tem que ter sempre um plano B em mente.
Porque ou você tem investimentos e tem valores guardados para ter uma vida tranquila durante o período de aposentadoria, ou então você vai ter que continuar trabalhando ainda que esteja aposentado. Isso também vai gerar, né, uma série de divergências sociais. Então, a questão é se organizar para poder efetivamente ter algum rendimento. E o Canadá tem essa característica, né? Ele vai orientando as pessoas para se organizar desde o início. Então, Que eles têm bom. algumas aplicações financeiras que você pode fazer com valores baixos, mas que efetivamente vão servir para a sua aposentadoria. Olha que interessante isso, né? Porque no Brasil as pessoas não têm o costume de fazer investimento, né? Não, e nem planejamento. Nem planejamento, exatamente. Então, mas é uma questão cultural. Exatamente, É é uma cultural. É cultural, e eu vejo uma coisa que é bastante interessante no Canadá. Muitos brasileiros, eles chegam no Canadá e eles acabam assumindo essa cultura. Eles Olha. conseguem entender essa cultura e acabam assumindo. Então, existem muitos brasileiros, primeiro que fazem o planejamento, porque percebem que se não fizer, o prejuízo vai ser muito grande, e tanto no Canadá quanto no Brasil, né? Porque aí é importante você fazer o planejamento no Brasil, verificar a questão de não ficar fora do sistema, de fazer o recolhimento como contribuinte facultativo, aquelas questões que a gente já conhece, Sim. mas que são importantes, e a partir daí unir, né? Ou seja, eu tenho um benefício previdenciário no Brasil, eu tenho um benefício previdenciário no Canadá, e aí eu consigo juntar isso para manutenção da minha sobrevivência. Muito legal. Interessante. Doutora Paula, você tocou no assunto que era até a minha próxima pergunta, sobre a questão de estar no Canadá e poder contribuir no Brasil como facultativo. Explica um pouco para as pessoas, para os brasileiros que saíram daqui e estão morando aí no Canadá. Tá. Então, assim, como é que a gente tem, aliás, qual é o perfil muito comum de se encontrar no Canadá? É aquele brasileiro que está entre 35 e 40 anos, às vezes com mais idade que isso. Então, esse perfil é muito comum. Ou seja, a gente não tem só o brasileiro jovem que saiu do Brasil sem ter atividade profissional. A gente tem aquelas pessoas que têm efetivamente uma atividade profissional. Então, você pega esse profissional, você observa a situação dele, e aí qual é a condição? É pegar o tempo de contribuição que ele teve no país, porque se você pegar uma pessoa com 40 anos, em média ela já contribuiu 20 no Brasil. E criar um planejamento para ela, para que ela faça suas contribuições. Uma vez fora do país, evidente que ela vai ter que contribuir como facultativo, né, que é a condição prevista na legislação, e passar, né, a fazer parte aí dessa condição. Com isso, ela garante alguns direitos para ela. Por quê? Porque ela vai ser inserida ou reinserida, né, no sistema da Previdência Social no Brasil e vai poder se utilizar daqueles pontos garantidos por lei, inclusive da pensão por morte, inclusive de outras questões que, apesar de estarem garantidas pelo acordo, você vai ter a contribuição e efetivamente vai receber o benefício se necessário for. Aposentadoria por invalidez, mesma situação. Exatamente. E também a aposentadoria por idade, que vai ter direito no Brasil, individualizada, sim, ou seja, né, sem a totalização, e vai ter aposentadoria também no Canadá, também individualizada, exatamente, que é o melhor dos mundos, né? Porque, é o melhor dos mundos. Agora, fala um pouquinho, doutora Paula, da aposentadoria por totalização. Quando a gente fala da totalização, significa que a gente vai pegar um período do Brasil e vamos pegar também um período do Canadá. Então, por que eu faço isso? Porque tem algumas situações excepcionais onde a pessoa efetivamente paralisou a contribuição no Brasil, não contribuiu até atender a exigência, e a exigência é ter, por exemplo, 15 anos de contribuição, e a partir daí o que ela faz? Perde? Não. A ideia é não perder a aposentadoria em hipótese alguma, é isso que a gente sempre coloca. E aí sim a gente usa o acordo e faz a totalização. Então eu pego, por exemplo, 7 anos de contribuição, mais 7 anos de contribuição lá no Canadá, mais 8 no Canadá, né, para dar os 15 anos, e efetivamente junto isso significa totalizei os períodos e a partir daí eu faço o requerimento previdenciário, no caso no Brasil, dizendo, olha, quero efetivamente receber meu benefício previdenciário. Perfeito. Perfeito. Então,
esse é um caminho, né, que nós temos É um para dos caminhos. um dos caminhos para situações excepcionais, né? Então, por exemplo, eu já tive vários clientes que estão lá, cumpriram a idade, têm 6, 7 anos de aposentadoria, mas efetivamente não tem a condição do tempo total. Então, totaliza com o tempo do Canadá e aí é possível efetivamente se aposentar. Ontem mesmo eu recebi uma notificação do INSS de um cliente com 67 anos de idade, que a gente fez a totalização junto com o período do Canadá, e ele recebeu a cartinha agora, né, de concessão do benefício previdenciário e se aposentou no Brasil. Maravilha. Nossa, coisa boa, né, doutora Gabriela? Nossa, é muito bom. É você ir embora e não deixar as contribuições para trás. Não perder, né? Que foi a preocupação da OIT lá no passado, no final da Primeira Guerra Mundial, né? Que é a Organização Internacional do Trabalho, exatamente dos migrantes não perderem as suas contribuições, né? Do país de origem. Isso mesmo. É um ponto muito importante isso, né? Porque quando a gente tem a chance de aproveitar o período que a gente contribuiu, isso dá dignidade. Então, quando a gente fala assim, o meu cliente vai receber, ele está no Canadá, ele tem uma profissão, no Canadá ele desenvolve uma atividade profissional, a família toda está lá, a esposa trabalha, a filha trabalha, mas a alegria desse cliente em falar que efetivamente vem recebendo benefício, quer dizer, ele está recebendo benefício previdenciário no Brasil porque ele efetivamente trabalhou no Brasil, não deixou para trás. Então, quando a OIT fez essa observação, a ideia era garantir a dignidade mesmo para a pessoa, né? Ou seja, eu não vou perder aquilo que eu efetivamente contribuí para um sistema público, né? Então, esse ponto é importante e atende aí os interesses, né, das pessoas. Exatamente. Por isso que é tão importante aqui, né, doutora Gabriela, o nosso podcast, Aposentadoria na Bagagem. Porque a gente traz aqui informações, a gente traz conhecimento para que vocês não deixem as suas contribuições passarem, né? Porque você pode aproveitar as contribuições do seu país, o tempo contribuído no seu país e o tempo contribuído no outro país, um país que você escolheu para morar. Doutora Paula, fala um pouquinho da expatriação. Acho que tem muita gente que é expatriada e nem sabe que é expatriado, não sabe como funciona, só sabe que vai ter que trabalhar lá e muitas vezes está sendo bitributado e não sabe. Conta pra gente, fala um pouquinho pra gente. Bom, quando a gente fala de expatriação, a gente está falando daquela pessoa que foi de forma temporária, né, para outro local, desenvolver uma atividade profissional. E, portanto, em razão disso, existe o quê? A contribuição previdenciária dela que permanece, não é isso? Isso. Então, com isso, ela tem o direito à aposentadoria. Então, existem regras previstas, inclusive em acordos, estabelecendo os critérios em relação à condição de aposentadoria para os expatriados. Ou seja, eles não perdem o direito à contribuição e eles vão utilizar aquele período também, né? Então, os acordos fazem previsão para a utilização desses períodos de contribuição previdenciária para não perder a condição, o benefício previdenciário aplicado no momento correto. Exatamente. E também tem a questão, né, doutora Gabriela, de a empresa brasileira vai fazer, né, o desconto da contribuição desse empregado para a Previdência Social brasileira, né? E a empresa, para onde ele foi, ele tem lá um limite de tempo para ficar naquele país, sem que ele seja tributado também pelo país, né? Pela Previdência Social daquele país lá. Então, assim, ele não vai ser tributado. Se não conhecer, né, o acordo, o limite de tempo que traz ali no acordo, esse funcionário, esse empregado, ele vai ser bitributado. Porque a Previdência Social daquele país vai debitar dele, dessa contribuição, e a empresa, e ele também vai ter que pagar a contribuição dele aqui no Brasil. Então, olha que questão importante também para você que está indo trabalhar no outro país, no caso aqui no Canadá, que uma empresa brasileira manda esse empregado trabalhar lá no outro país, mas ele está subordinado à empresa brasileira, né? Isso, uma das condições é essa, né? Ele é expatriado, mas efetivamente ele fica subordinado à brasileira. Subordinado à brasileira, ele paga as verbas previdenciárias no Brasil,
mas quando chega no Canadá, se ele receber o salário por lá, existe o risco de ser cobrado novamente. O acordo já prevê compensação, né? Então, se a gente pegar o acordo de bitributação Brasil-Canadá, a gente sabe que existe a possibilidade de compensação, basta apresentar os créditos. Mas para isso precisa ter conhecimento, né, Tânia? Precisa ter conhecimento. Então, o ponto é esse, é você conhecer e saber que efetivamente pode aplicar. Exatamente. Porque o acordo, ele é uma ferramenta poderosa. Mas uma Muito. ferramenta sem estratégia não constrói futuro. Nada. Sem conhecimento, sem saber que existe, né, doutora Gabriela? Sim. Não acaba não adiantando, né? E hoje o mundo está tão globalizado que a gente tem que falar sobre isso. Muito, são mais de 5 milhões de brasileiros fora do Brasil, né? Isso. Exato. A doutora Gabriela tocou num ponto muito importante, que é conhecer. Né? Então, a gente fala, a educação transforma. Por que transforma? Transforma o teu aspecto financeiro, transforma a sua vida. Você tem que conhecer, né? E eu falo de educação, mas a ideia é trazer a questão do conhecimento mesmo. Então, com conhecimento, a gente consegue aplicar regras e se beneficiar delas. Sim. Você não está fazendo nenhum milagre, ou não está criando nenhuma situação ilegal. Você conheceu a lei e aplicou. Então, esse ponto é extremamente importante. Exatamente isso. E o decreto 10.410, lá de 2020, ele trouxe que o brasileiro que foi para o outro país, ele pode, mesmo trabalhando nesse outro país, claro, legalmente, tudo certinho, ele vai poder contribuir no Brasil como facultativo, né? Antes desse decreto, era permitido contribuir como facultativo, porém, se tivesse trabalhando para uma empresa no outro país, não podia contribuir como facultativo. Não podia. Então, olha que interessante isso. E é muito importante, porque quando for fazer o planejamento previdenciário ou quando for fazer o cálculo para uma aposentadoria, precisa ver ali o que o INSS vai considerar, o que ele não vai considerar, exatamente por conta do decreto. Então, a gente tem aí um período antes do decreto 10.410, de 2020, e tem um período pós esse decreto. Por isso que o planejamento é muito importante. Essa análise é uma análise delicada. E aí entra a nossa função, né? De ter argumentos suficientes para demonstrar ao INSS o direito do nosso cliente, né? Então, é bastante delicado. É uma tese bacana para nós defendermos, mas é fato que a gente precisa analisar como é que eles vão enxergar essa questão. Agora, doutora Paula, uma pergunta que eu sei que você tá craque nela, porque a gente já conversou sobre ela. Me fala um pouquinho de Quebec, porque assim, né, quando a gente fala dos acordos, a gente tem acordo Brasil, Estados Unidos, o país inteiro, Brasil, né, e Japão. No Canadá é diferente, a gente tem um acordo Brasil, Canadá e Brasil e Quebec. Fala pra gente dessa questão de Quebec. É muito interessante. Quebec tem uma situação um pouco diferenciada do resto do Canadá. E o Canadá é um país bastante aberto para entender essa questão, né? Então, o que eles fizeram? Nós temos, na verdade, no Canadá, 2 acordos. Um acordo que é Brasil-Canadá e o outro acordo é Brasil-Quebec. E uma das nossas conversas, né, Tânia, foi por que Quebec tem um acordo diferenciado e por que funciona dessa forma. Exato. Justamente porque quando eu falo do acordo Brasil-Canadá, eu vejo a aplicação da norma considerando o common law, que eles se utilizam e se pautam no common law. Quando eu falo Brasil-Quebec, eu me baseio no civil law, que é o que o Quebec utiliza. Então, daí a diferença. O outro aspecto interessante que a gente tem que observar é que os termos são praticamente os mesmos, não há diferença em relação à condição do direito. Mas, né, uma vez que o Quebec tem essa possibilidade e foi permitido criar dessa forma, então eles têm um acordo próprio. Até porque o sistema previdenciário no Quebec, ele também, interno, ele é um pouquinho diferente do resto do Canadá. Olha que interessante, né, doutora Gabriela? Tem que saber, por isso que a informação é o melhor passaporte. Exatamente. Isso mesmo, doutora Gabriela. Doutora Paula, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, esse podcast maravilhoso hoje com a doutora Paula, que veio trazer informações sobre o acordo Brasil e Canadá e deu uma pitadinha ali sobre o acordo Brasil e Quebec. Doutora Paula, passo a palavra para as suas considerações finais, o que mais aí você acha de importante para trazer aqui para os nossos... Dá uma dica. Para os nossos
ouvintes? O que eu falo sempre, faça o seu planejamento. E o quanto antes. Por quê? Porque o planejamento, ele é vivo. Você pode modificar, você pode criar mecanismos diferenciados. Quanto antes você fizer, melhor. E lógico, se você mora no exterior, se você mora no Canadá, faça o planejamento. Brasil, Canadá. Brasil, veja o que é possível. Canadá, veja o que é possível. Faça o seu plano de investimento. Por quê? Porque isso garante um futuro melhor. Exatamente. Isso aí. Doutora Paula, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um podcast maravilhoso, né, doutora Foi Gabriela? enriquecedor saber um pouquinho sobre Canadá, sobre Quebec, saber que os países têm sistemas previdenciários diferenciados e que é muito importante realmente o planejamento previdenciário, o planejamento migratório também, que as pessoas elas decidam, né, ir para um país, ela tem que conhecer para onde ela vai, como que funciona, como que se vive, a cultura, porque realmente envolve aí todo um estilo de vida e não só a questão do trabalho, que é o que a gente vive para o trabalho hoje, e não é somente isso, né? Então, para você que acompanhou aqui o nosso episódio, deixa a sua dúvida, porque ela pode ser o tema de um próximo episódio, e não esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para que você não fique fora das próximas novidades. Exatamente. E para você brasileiro que está pensando em ir para o Canadá, você brasileiro que está no Canadá, esse episódio aqui vai esclarecer muitas dúvidas, então nos acompanhe, compartilhe e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, doutora Paula. Tchau, muito obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês. Obrigada, prazer é todo nosso. Tchau, ótimo dia.